Olá, a paz de Jesus. Que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje gostaria de tocar num assunto que é delicado para muitas pessoas, mas para os católicos é uma questão de fé. E hoje gostaria de tratar sobre o purgatório e falar objetivamente o que é o purgatório. Em primeiro lugar, nós temos que entender qual é a realidade pós-vida que a Bíblia nos revela. Senão, não tem como entender o que é o purgatório. Porque algumas pessoas vão procurar achar essa palavra na Bíblia e não vão encontrar. Porque essa palavra purgatório é uma palavra em latim que significa purificação. Então nós não temos que procurar na Bíblia a palavra purgatório, mas o significado dela na Bíblia. Do que ela está falando, de que realidade está se tratando quando falamos sobre o purgatório. Compreende? Então, começamos assim. Primeiro, Deus não nos criou para a morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Bem, e o que acontecia com aquela pessoa que morria antes de Jesus? Veja, Jesus, ele é a primícia dos que morreram. A nossa redenção, a nossa salvação está no nome único do Filho de Deus, ou seja, não tem como ir para o céu, ou seja, para a glória de Deus, senão pela redenção de Cristo. Compreende? Mas aí você é levado a fazer uma pergunta. Bem, Cristo veio agora no fim dos tempos. O que aconteceu com aquelas pessoas que morreram antes de Jesus então? Para onde as almas delas foram? Essa é uma pergunta importante para a gente poder entender o que é o purgatório. Veja, a Sagrada Escritura nos fala de um lugar. É claro que quando falamos esta palavra lugar, deve-se entender um estado de vida. Porque céu, purgatório, inferno, não são lugares onde, por exemplo, a gente pegue algum veículo e a gente consiga chegar lá. É uma realidade espiritual. Então, isso tem que estar dentro do nosso entendimento. Então, para ficar mais fácil, vamos falar a palavra lugar, mas entenda-se estado de vida espiritual. Então, a palavra de Deus nos fala de um lugar chamado Sheol. Quando um justo morria, veja, o que é um justo? É uma pessoa que seguiu os preceitos de Deus, uma pessoa que tinha temor de Deus. Eu estou falando uma condição antes de Jesus. O que aconteceu antes de Jesus para trás com aquelas pessoas que morriam? Quando uma pessoa justa, uma pessoa que era temente a Deus, morria, ela não tinha como ir para o céu. Por quê? Porque ela não tinha sido redimida por Cristo. Mas também não podia ir para o inferno. Por quê? Porque era uma pessoa justa, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que morreu na amizade com Deus. Para onde essa pessoa ia então? Se o corpo dela estava morto e sepultado, o que acontecia com a alma dessa pessoa então? Então, a palavra de Deus no Antigo Testamento nos ensina sobre um lugar chamado Sheol. E muitas vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, este lugar é traduzido como morada dos mortos.
Ou seja, a pessoa morria, a pessoa justa, a pessoa que era temente a Deus, e a alma dela ia para um lugar chamado Morada dos Mortos. Se você for procurar uma tradução literal para a palavra Sheol, você vai ver que significa sepulcro. Porque visualmente, quando você olha para uma pessoa, o que acontece? Para onde que ela vai? Olha, preste atenção nesse termo. Ela vai para debaixo da terra. O corpo dela vai para debaixo da terra. Então, fisicamente, o corpo dessa pessoa estava enterrado no chão, debaixo da terra. Mas a alma dela estava numa condição, num estado de vida espiritual, que era comumente chamado de Sheol ou Morada dos Mortos. Bem, então, durante todo o tempo bíblico, desde Abel, o primeiro a morrer, e morreu numa condição terrível, que ele foi assassinado pelo irmão dele, Caim, até Cristo. O que aconteceu com essas pessoas? As almas delas foram guardadas neste lugar chamado Morada dos Mortos. Bem, o que aconteceu com elas? Bem, elas não podiam ir para o céu e não iam para o inferno, elas estavam lá. Como elas saíram de lá? Elas saíram porque foram redimidas por Jesus. Na morte de Jesus na cruz, a alma espiritual de Jesus, porque o corpo dele estava no sepulcro, desceu à morada dos mortos. Isto é uma palavra bíblica. Bem, e ali, naqueles 3 dias que o corpo do Senhor permaneceu no sepulcro, Jesus usou deste tempo para anunciar e redimir todas as almas dos justos que estavam na morada dos mortos, ou seja, no Sheol. O que aconteceu com essas almas então? Na ascensão do Senhor, todas essas almas foram recolhidas para o céu. Por isso que o Salmo e depois Pedro, né, São Pedro, vai repetir na carta dele, vai dizer assim que Jesus, né, o Senhor subiu às alturas levando prisioneiros. Preste atenção nesse termo, prisioneiro. Quando Jesus estava dando os ensinamentos dele, ele dizia assim: se o teu irmão tiver alguma coisa contra você, vai fazer as pazes com ele, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial de justiça e esse te coloque na prisão. E ele dizia assim: em verdade eu te digo, você não sairá dali até pagar o último centavo. Você percebe que este lugar, esta prisão que Jesus se refere, não pode ser o inferno, como muitos dizem. Por quê? Porque você sai dali após pagar o último centavo. Então, há uma outra condição de vida para os justos antes da redenção de Cristo, onde ali ele tinha um tempo para poder, de uma forma mais profunda, de uma forma mais perfeita do que nós neste mundo, de reconhecer os pecados e se arrepender deles. Por isso que quando Cristo desce à morada dos mortos, anunciando a redenção, todos eles são perdoados, são redimidos pelo Senhor. E por isso que eles na ascensão saem desta prisão. Por que prisão? Porque eles estavam privados da glória de Deus. Percebe? Então até aí nós já entendemos que a alma daquelas pessoas boas, os justos, aquelas pessoas que eram tementes a Deus, ao morrerem, iam para um estado de vida chamada Sheol, mais comumente reconhecida como morada dos mortos, que é o mesmo lugar onde Jesus, no tempo em que permaneceu morto, o seu corpo no sepulcro, a sua alma desceu para redimir essas almas. Bem,
O que é falso e que muitas pessoas fazem confusão é porque a palavra grega infernos significa regiões baixas ou uma região baixa. E algumas pessoas, ao ouvir essa palavra infernos, confundem com o inferno da condenação dos pecadores. Aí acha que Jesus foi ao inferno, propriamente dito, roubar as almas do demônio, para deixar o inferno sem ninguém lá. Isso não é verdade. Uma alma condenada ao inferno nunca será redimida. Acabou para ela. Game over. Acabou. Nós temos chances na nossa vida de nos arrependermos dos nossos pecados, do mal que praticamos. Se não nos arrependermos inteiramente, se restar um pouco, vamos dizer assim, de pecado em nós, há uma chance, que é o que nós vamos falar agora, que é o purgatório, que é uma situação diferente, distinta da condenação ao inferno, e que também é diferente desta morada dos mortos, da onde os justos viviam antes da redenção do Senhor. E para isso eu quero que você acompanhe comigo uma palavra que está em Apocalipse, capítulo 6. Quando vai falar da abertura dos selos, nós vamos ver um pouco aqui e trabalhar um pouco este quinto selo de Apocalipse, que está no capítulo 6. Nós vamos começar a partir do versículo 9, que vai nos dizer assim: Quando abri o quinto selo, vi debaixo do altar, com vida, os que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que haviam dado. Gritavam com voz forte: Até quando, Senhor, santo e verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Cada qual recebeu então uma veste branca. E foi-lhes dito que aguardassem mais um pouco, até se completar o número dos seus companheiros e irmãos, que também iriam ser mortos como eles. Palavra do Senhor, graças a Deus por esta palavra. Veja, perceba como o nosso amigo João, aqui no Apocalipse, vai se referir à alma do justo. Ele não diz que essas almas estão na morada dos mortos, debaixo da terra. Ele diz assim que ele olha para os imolados. Quem são os imolados? São aquelas pessoas que perderam a vida acreditando em Cristo, que morreram na amizade com Deus. Morreram por causa da palavra de Deus, de defender a palavra, de defender a fé. Ele viu debaixo do altar. Você percebe essa comparação daqueles antes de Jesus, que morriam e iam para debaixo da terra, ou seja, na morada dos mortos. Com isso, agora que morrem depois de Jesus, que vão para onde? Debaixo do altar. Veja, o Apocalipse depois, só para que você entenda o que é o purgatório. Depois que essas almas são redimidas, né, você percebe ali que eles recebem vestes brancas. O que significa isso? Que elas foram redimidas, atingiram a santidade. Então elas estavam debaixo do altar, mas não estavam totalmente santas. Mas aí o que acontece? Quando João vai falar depois delas, você faz uma leitura do Apocalipse, ele vai dizer que essas almas estão diante do trono. Você percebe? Então assim, olha, nós temos uma realidade, que é essas almas que estão debaixo do altar. Bem,
o que a igreja nos ensina? Que quando morremos na amizade com Deus, mas não morremos inteiramente santos, porque o próprio Apocalipse, que estamos trabalhando um pouco aqui, vai dizer que nada de impuro pode entrar no céu. Nada. Então, não temos... É difícil morrer em santidade plena. Acontece de pessoas morrerem em santidade plena. Acontece, por exemplo, se você for martirizado, defender a tua fé, derramando seu sangue até o final, não renunciar, este momento terrível, por assim dizer, ele redime você totalmente. É uma indulgência plenária que você recebe ali. Na sua morte, a sua alma é colhida imediatamente ao céu. Seu encontro com Jesus é imediato ali para entrar na glória de Deus. Percebe? Então, eu preciso que você entenda esta realidade. Quando se fala purgatório, se fala de uma purificação, porque nós morremos com os nossos pecados, eles podem não ser suficientes para que sejamos condenados ao inferno. Mas qualquer pecado, por mais venial, quer dizer, mais leve ou menor que seja, mais brando, ele nos impede de entrar na glória de Deus. Por quê? Porque no céu nós só entramos inteiramente santos. Então, existem algumas leituras bíblicas, por exemplo, o Apocalipse também fala dessa realidade, fala assim, lá no começo, quando vai se abrir os selos, né, se faz uma pergunta, quem pode pegar o livro da mão daquele que está sentado no trono e desatar os seus selos? E é dito assim, que ninguém nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Está falando daquela morada dos mortos. Então, era uma realidade que acontecia antes de Cristo, porque em seguida vai falar assim, vi um cordeiro como que imolado. Ele está se referindo àquele momento que Jesus chega no céu. E o que a palavra diz? Que Jesus, na ascensão dele, ele subiu às alturas levando os prisioneiros. Por que prisioneiros? Porque eles estavam privados da glória de Deus lá na morada dos mortos. Mas o purgatório é uma realidade diferente. É uma realidade onde você vai se santificar. Como é o purgatório, a Bíblia nos dá algumas imagens, principalmente do fogo. Então, algumas pessoas ficam, assim, desesperadas quando se fala do fogo do purgatório. Nossa! Mas olha, veja, nós não temos o fogo do inferno? Sim. Ele é terrível? Sim. Porque o seu fogo nunca se apaga e o seu verme nunca morre. E lá haverá choro e ranger de dentes. É isso que Jesus ensina. Mas nós, quando oramos, nós não pedimos pelo fogo do Espírito Santo. Nós podemos comparar o fogo do Espírito Santo com o fogo do inferno? Claro que não. Agora, podemos comparar o fogo do purgatório com o fogo do inferno? Não. Nós não podemos pensar nesse fogo do purgatório como um inferno temporal. Quer dizer, eu vou ficar um tempo no purgatório me santificando, mas serei queimado com o mesmo fogo que sofrem as almas do inferno. É uma ideia absurda. Compreende? Então nós precisamos distinguir as realidades. Sheol não é o inferno da condenação dos mortos. Você pode ver que nos evangelhos, Jesus nunca usa essa palavra Sheol. Ele usa a palavra Gena. Então, nós temos que entender assim, que Jesus, ele nos dá a condição de sermos salvos mediante a sua palavra, mas também através de um arrependimento. Esse arrependimento a gente pode consegui-lo ainda no purgatório. O purgatório significa que nós temos a nossa salvação garantida, mas precisamos, de alguma maneira, por este fogo purificador, sermos santificados, receber essa veste branca para estarmos diante do trono de Deus. Amém? Então, que nós possamos nos apegar àquilo que é de Deus, renunciar o pecado na nossa vida
e buscar a santidade, para que nós possamos ser acolhidos na glória de Deus. Mas, se nós precisarmos por algum tempo padecer no purgatório, veja, é um padecimento bom, vamos dizer assim. Lembra que Paulo dizia que ele tinha um espinho na carne? O que é esse espinho da carne de Paulo? Sabe quando você faz uma besteira e fica assim, puxa, eu não acredito que eu fiz aquilo. E a pessoa fica remoendo isso dentro dela? Isso é um purgatório. Porque enquanto ela não acreditar na misericórdia, no perdão de Deus, ela não vai se livrar dessa dor. Ela não vai se livrar dessa lembrança ruim. Por isso precisamos da ajuda do Senhor. Por isso precisamos da ação do Espírito Santo. Abrir o nosso coração para Deus, para que sejamos queimados pelo fogo do Espírito Santo. Um fogo de amor. Amém? E que essas palavras possam trazer paz ao seu coração. Deus abençoe. E até a próxima, se Deus quiser.